Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Nós estamos na nossa segunda semana temática das ciências sociais e nesta semana nós iremos trabalhar com a antropologia da saúde, a antropologia médica, algumas noções e conceitos básicos. Bom, lembrando nossos objetivos, nós iremos conhecer um pouco mais desse campo, discutir noções e conceitos básicos e também estimular alguns processos reflexivos no cotidiano das nossas ações em saúde, seja em serviço, nos cuidados individuais, coletivos, enfim. Então, para que e por que essa antropologia ela é importante, ela nos é útil no nosso cotidiano na saúde? Para tanto, nossa referência básica está no texto da professora Esther Langdon e do Flávio Wick, Antropologia, Saúde e Doença, uma introdução ao conceito de cultura aplicada às ciências da saúde, e na leitura complementar, assinado por Simone Lucas e colaboradores, que se volta ao uso de metáforas para expressar a dor de dente, um estudo na área da antropologia da saúde. Então, esse estudo dialoga mais fortemente com a área da odontologia e traz aí também importantes noções e conceitos que são mobilizados na antropologia da saúde para a compreensão do fenômeno do adoecimento e também dos cuidados à saúde a partir de uma perspectiva antropológica. Então, esse é o nosso objetivo, a nossa leitura. E por onde começar? Né? Como vocês devem ter observado no texto básico, um ponto de partida interessante é trabalhar a perspectiva da cultura. Então, o que é a cultura? Por que a cultura? E antes disso, podemos também situar um pouco a própria área da antropologia médica. Nesse caso, nós temos uma definição proposta pelo autor Cecil Hellman, que nos diz que a antropologia da saúde, ou antropologia médica, aborda a maneira pela qual as pessoas em diferentes culturas e grupos sociais explicam as causas dos problemas de saúde e relacionam-se também aos tipos de tratamento nos quais as pessoas acreditam e aos indivíduos que recorrem quando de fato adoecem. Então, há aqui uma definição dessa área da antropologia médica por essa referência importante, que é o Cecil Hellman. E quando a gente pensa em cultura, tomando como ponto de partida importante para o debate da antropologia da saúde ou antropologia médica, um importante antropólogo, que é o Geertz, nos diz que todo mundo sabe do que trata a antropologia cultural, da cultura. O problema é que ninguém sabe muito bem o que é cultura. Não apenas é um conceito fundamentalmente contestado, como o de democracia, religião, justiça social, como também é definido de várias maneiras, empregado de formas múltiplas e irremediavelmente impreciso. O que o Goethe está nos lembrando aqui é que existe, então, uma pluralidade de definição e de entendimento de cultura, que a própria antropologia se debate ao longo do tempo, e nós aqui tomamos um como ponto de partida, ou o próprio texto básico, nós veremos mais adiante, nos sugere um conceito instrumental de cultura para então pensarmos a saúde e a doença e o cuidado a partir dessa perspectiva cultural. O Guedes, ele também diz que é um conceito fugidio, instável, enciclopédico e normativamente carregado. E há especialmente aqueles para quem só o real é realmente o real, que o consideram inteiramente vazio ou até perigoso e que gostariam de eliminá-lo do discurso sério das pessoas sérias. Então, essa brincadeira, essa ironia do Gates ao falar da cultura, do conceito de cultura, nós podemos provocar e pensar no contexto da saúde, da biomedicina. Em que medida pensar a cultura é algo que vem mobilizando os debates e as ciências sociais estão de olho nessa questão quando pensam a perspectiva do cuidado da saúde da doença a partir de um debate cultural, compreendendo que o próprio debate cultural é um debate complexo, é um debate em aberto e que a gente precisa, então, escolher ou se situar numa perspectiva, uma definição de cultura. Então, essa dupla de autores, na década de 50, de 1952, fizeram um estudo que catalogaram ali por volta de 164 definições de cultura. E a maioria delas reporta a cultura como um modo de vida de um grupo humano e inclui o repertório de crenças, costumes, valores e símbolos. Ou seja, existia uma certa redundância em muitas dessas definições em compreender a cultura a partir desses termos. Porto nos diz, por exemplo, a definição do termo cultura vem se redimensionando através da história. Então, a gente observa que há um debate realmente contínuo e o que a gente pode, então, como a gente pode se posicionar
e escolher, vamos dizer assim, um ponto de partida conceitual de cultura para então trabalhar a perspectiva da saúde. O Gates, novamente, ele falava já um pouco atrás que essa é uma definição famosa do entendimento de cultura a partir desse antropólogo, que ele disse que o ser humano é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo essas teias e a sua análise, ou seja, ele está imerso, construindo essa teia, ou seja, construindo a sua própria cultura, simbolizando e tentando compreender as expressões simbólicas e concretas desse emaranhado que é a cultura. Então, essa é uma, por exemplo, é uma definição, é uma abordagem bastante utilizada, né, dentro da antropologia e na antropologia da saúde e médica. Bom, então, no texto básico, Langdon e Wicke, eles vão dizer que cultura pode ser definido como um conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental que não seja determinado pela biologia e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais constroem significado para as ações e interações sociais, concretas e temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e práticas. Então, veja que nesse recorte do artigo, do nosso texto de referência, esses autores têm um entendimento sobre cultura e partem desse lugar para, então, compreender, mobilizar essas lentes para a compreensão do fenômeno da saúde, da doença e do cuidado. Bom, um outro conceito importantíssimo quando a gente está falando de antropologia da saúde, antropologia amplo senso e na saúde ou antropologia médica, é o etnocentrismo. E no nosso texto básico também há uma discussão, uma aproximação sobre o que é esse conceito, o que é esse fenômeno. Então, o professor Rocha, ele traz, né, um olhar bastante interessante sobre o etnocentrismo e ele vai dizer que é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo ele é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Então, o próprio termo sugere o centrismo, o etnocentrismo, ou seja, é o centramento que as culturas possuem de um modo geral em seus próprios valores referenciais para a leitura do mundo e para a leitura de um outro. Então, qual é a questão do etnocentrismo pensando a questão da saúde? Então, nosso texto básico ele vai nos ajudar a ler dessa forma. Antes disso, explorando um pouco mais a noção de etnocentrismo, quais são as consequências e os desdobramentos possíveis do etnocentrismo. Então, se você tem um etnocentrismo motivado por questões raciais, nós podemos dizer que há um racismo que se aproxima muito desse etnocentrismo motivado por questões raciais. Se você tem um etnocentrismo motivado pelas questões de gênero, pela desigualdade de gênero, você pode ter um etnocentrismo que está muito próximo das ações de homofobia, LGBTQI-fobia e por aí vai entre outras formas de etnocentrismo que a gente poderia estar aqui colocando. Então, a gente observa a abrangência desse fenômeno nas sociedades contemporâneas, sobretudo. Bom, em contraposição ao etnocentrismo, e a gente vai ver isso também no nosso texto base de referência, Langdon Wick vai dizer o seguinte: há uma contraposição ou uma postura que se deve adotar ou perseguir para se contrapor essa tendência etnocêntrica que os seres humanos têm de modo geral, com maior ou menor intensidade nas diferentes culturas. Então, eles vão dizer que a perspectiva antropológica requer que, quando se deparar com culturas diferentes, não se faça julgamento de valor tomados com base no próprio sistema cultural, passando a olhar as outras culturas segundo seus próprios valores e conhecimentos, através dos quais expressam visão de mundo própria que orienta suas práticas, conhecimentos e atitudes. Então, eles vão dizer que esse procedimento se denomina relativismo cultural, que é aquele que nos permite compreender o porquê das atividades e os sentidos atribuídos a elas de forma lógica, sem hierarquizar, sem julgar, mas somente reconhecendo as diferenças e reconhecendo que nós temos perspectivas diferentes a partir das nossas pertenças culturais. Então, essa prática do relativismo em saúde é muito importante quando nos deparamos com a diferença, e a diferença é aquilo que mais nos aparece no cotidiano. Então, se a gente for deslocar essas reflexões para o nosso mundo no cuidado da saúde, para a nossa experiência cotidiana do cuidado em saúde, nós iremos entender que importância disso.
O Rocha traz ainda uma contribuição nessa definição do relativismo como a contraposição ao etnocentrismo, colocando que quando vemos que as verdades da vida são menos uma questão de essência das coisas e mais uma questão de posição, estamos relativizando. Quando o significado de um ato é visto não na sua dimensão absoluta, mas no contexto em que acontece, estamos relativizando. Quando compreendemos o outro nos seus próprios valores e não nos nossos, estamos relativizando. Enfim, relativizar é ver as coisas do mundo como uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. E ver as coisas do mundo como a relação entre elas. Ver a verdade, que a verdade está mais no olhar que naquilo que é olhado. Relativizar é não transformar a diferença em hierarquia, em superiores e inferiores, ou em bem e mal, mas vê-la na sua dimensão de riqueza por ser diferença. Ou seja, resumidamente, é dizer que nós precisamos lidar melhor com as diferenças que nos constituem, e as culturas são marcadas pelas diferenças, por singularidades, também por semelhanças, mas pelas diferenças. E como é que isso aparece no nosso cotidiano de serviços? Então, é um pouco sobre isso que a antropologia médica, a antropologia da saúde, se debruça quando vai observar, quando vai atentar para a dimensão cultural dos povos e como isso, então, implica os cuidados e o próprio entendimento do que é estar saudável e do que é a doença. Para isso, no nosso texto básico, os autores eles vão falar de sistema cultural de saúde. Eles vão dizer que todos nós estamos inseridos em determinados sistemas culturais de saúde, com seus códigos próprios, com seus modos de interpretação da realidade, no caso da saúde, do fenômeno do adoecimento, do fenômeno do cuidado. Então, definindo essa importante noção de sistema cultural, talvez um dos pontos-chave do texto, eles vão dizer: o sistema cultural de saúde ressalta a dimensão simbólica do entendimento que se tem sobre saúde e inclui os conhecimentos, percepções e cognições utilizados para definir, classificar, perceber e explicar a doença. Cada e todas as culturas possuem conceitos sobre o que é ser doente ou estar saudável. Possuem também classificações acerca das doenças, e essas são organizadas segundo critérios de sintoma, gravidade, entre outros critérios. As suas classificações, tanto quanto os conceitos de saúde e doença, não são universais e raramente refletem as definições biomédicas. Então, evidentemente, nós temos, inclusive, até uma classificação internacional das doenças. Porém, no calor das culturas, dos diferentes grupos, nós temos manifestações, interpretações e formas de lidar com essas enfermidades ou com a própria saúde de modo muito diverso, em relação a uma classificação que se pretenda universal e genérica. Né? Então, o próprio Langdon Wicke, elas dão um exemplo, né? Arca caída, cobreiro, quebranto, mal olhado, são considerados, por exemplo, doenças para alguns grupos de brasileiro, mas não necessariamente estão identificadas dentro de uma classificação geral de doenças. Então, as classificações dessas doenças são organizadas segundo critérios próprios, os quais guiam diagnósticos e terapias, cujos especialistas detêm elementos e materiais para tratá-las e reconhecer como curadas ou não. Então, só para dar um exemplo, e a gente observa que nosso texto básico está rico de outros exemplos, de padrões culturais, diferenças culturais e como isso implica no cuidado, no cotidiano do cuidado de saúde, na própria definição do que é doença, enfim. A chave do nosso entendimento aqui é o que é que a dimensão cultural ela determina ou é que ela condiciona na compreensão de estar saudável, de estar doente e de dispor de meios concretos e simbólicos para o cuidado. Então, é um pouco sobre isso. Né? Bom, no nosso texto complementar, para a gente ir finalizando essa síntese, eu acredito que vocês também vão destacar no nosso fórum, em espaços de interação, outros aspectos, outras noções muito importantes que tanto o texto básico quanto o texto complementar trazem. No caso da leitura complementar, os autores vão usar muito a noção das metáforas em saúde. E o que seriam essas metáforas? Né? Segundo Lucas e colaboradores, quando a gente vai estudar, por exemplo, o fenômeno da dor, em sua complexidade, em sua subjetividade, eles vão colocar que a dor escapa, em muitos sentidos, ao paradigma biomédico, transgride os conceitos da racionalidade e cria situações ameaçadoras aos saberes e práticas de cuidado em saúde, onde a dor se tornou uma entidade
indigna, ou como preferem Lima e Trade, a dor se torna um objeto insubordinado. Então, vamos lembrar que nosso texto complementar, a provocação justamente é compreender as metáforas da dor de dente, então por isso que a gente escolheu um artigo complementar que dialoga diretamente com algo bastante rotineiro, né, no universo da odontologia, e como essas metáforas elas expressam, né, a enfermidade, a subjetividade dessa experiência da dor, a partir de expressões, de figuras de linguagem que precisam ser muitas vezes traduzidas, vamos botar entre aspas aqui, e que nos ajudam muitas vezes no próprio diagnóstico e na orientação dessas práticas, né, na questão terapêutica. Então, é um pouco nesse olhar que esses autores contribuem quando vão trazer uma pesquisa dessa natureza. Então, só rápidos destaques nas metáforas da dor de dente, eles vão colocar algumas expressões, né? Uma dor aguda e profunda, a irritação que essa dor provoca, né? Os elementos retóricos que as pessoas vão mobilizar para explicar, como ferroada de alfinete, né? Alguém falava que preferia ganhar mais 7 filhos, fazendo uma escala, né? Uma referência da intensidade dessa dor a partir de uma comparação, né? E por aí vai. Então, fica o convite para a leitura do texto complementar e para pensá-lo a partir das experiências que a gente vive em serviço ou no cotidiano com as nossas relações sociais. Para finalizar, outra noção importantíssima também que o texto complementar traz, e é de grande complexidade, mas bastante acionada nas ciências sociais em saúde, é a abordagem, o quadro teórico das representações sociais. E aqui, muito brevemente, muito sinteticamente, esses autores vão definir as representações sociais como um termo que significa a reprodução de uma percepção retida na lembrança ou no conteúdo de pensamento. E diz então que nas ciências sociais as representações são definidas como categorias de pensamento que expressam a realidade, explica, justifica, questiona. Então vamos pensar aqui, quais seriam as representações sociais, que são essas construções coletivas que são calcadas na história, na memória, a partir de processos coletivos, mas que se reproduzem individualmente, quando a gente pensa diversos aspectos que nos interessam no campo da saúde. A própria odontologia, vamos ver, né? Vocês já pararam para pensar qual é a representação social da odontologia, por exemplo? Então, fiz essa breve brincadeira aqui com charges, né? Quando a gente coloca odontologia e charge, quais são as imagens que mobiliza, né? Quais são os elementos imagéticos que estão aí, né, no nosso consciente e inconsciente coletivo e que, de certo modo, podem estar associados a uma representação social da odontologia relacionada a situações como medo, por exemplo. Essa figura ilustra bastante uma possível representação social da nossa área, né? Essa outra aqui, mais ainda. Então, para a gente finalizar, no nosso fórum há questões que nos mobilizam para pensar esses conceitos, as impressões que vocês têm a partir do texto, quais são as noções mais importantes, aquelas que vocês percebem que na prática, no cotidiano, dos serviços, da sua atuação profissional, eles vão ser realmente importantes para uma leitura diferenciada desses processos e para uma abordagem culturalmente sensível, atenta a essa diversidade, né? E também há outras provocações para a gente, então, cada vez mais estreitar essas noções e senti-las na prática. Então, esse é um dos objetivos dessa semana. Espero que tenha sido proveitoso e seguimos interagindo e nos comunicando. Bons estudos e até uma próxima.